Olá, tudo bem? Continuando aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os artigos 127, 128 e 129, que tratam a parte final aí do Instituto da Denunciação da Lide, que, como a gente viu no vídeo anterior, é uma importante forma de intervenção de terceiro no processo civil. E antes de falar sobre o artigo, você já sabe, né? Estou aqui para te convidar sempre a conhecer a plataforma JuroAdocs, a conhecer os meus comentários ao Código de Processo Civil, com todo o conteúdo que consta da plataforma e dos livros físicos, para que você tenha um aprofundamento nesse estudo do processo civil. E tem uma vantagem: a plataforma JuroAdocs está com acesso gratuito até o dia 31 de março deste ano de 2023. Você fica convidado a conhecer e, se gostar, permanecer por lá, porque a sua inscrição lá no JuroAdocs e depois, se você gostar, a sua assinatura da plataforma ajudam a manter este canal vivo, né? Então, para a gente fornecer material gratuito, como é o caso aqui do YouTube, é importante contar com a sua colaboração lá na plataforma JuroAdocs também. E também é importante contar com o seu like, com o seu comentário, com o compartilhamento desse vídeo com seus amigos, com seus colegas de estudo, de trabalho, enfim, porque tudo isso faz com que esse canal cresça. E esse canal crescendo significa que a gente vai permanecer por aqui durante muito tempo juntos, estudando e aprendendo sobre processo civil. Então eu conto com a sua colaboração, ok? Agora vamos lá falar, que é o que interessa mesmo, falar sobre o artigo 127 do CPC. Então a gente viu no vídeo passado que a denunciação da lide é um tipo de intervenção de terceiro, né, que gera uma nova demanda dentro de um processo que já existe, uma demanda estabelecida entre o litis denunciante e o litis denunciado, que é o terceiro que vai ser incorporado à relação jurídica processual. E nós vimos que a denunciação da lide ela pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu, né? Qualquer das duas partes tem legitimidade ativa para fazer denunciação da lide. E o artigo 127 vai dizer que, feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Então imagina o seguinte: o autor pretende fazer a denunciação da lide, quer dizer, ele vai pegar um exemplo aqui para clarear a sua cabeça, né? Está discutindo sobre a propriedade de um determinado bem, o autor diz que aquele bem é dele e o réu diz que não, né? Então o autor vai propor a ação contra o réu para discutir a propriedade daquele bem. Mas o autor comprou aquele bem, e aquela discussão já veio a partir dessa compra, comprou aquele bem de uma terceira pessoa. Então o que o autor pode fazer? Já que há o risco de ele perder o bem para o réu, ele propõe a ação contra o réu para discutir a propriedade do bem e faz na própria petição inicial a denunciação da lide a esse terceiro, quer dizer, o alienante, a pessoa de quem ele adquiriu aquele bem. Por quê? Porque se o juiz ao final entender que o bem era do réu, o autor já pode responsabilizar esse terceiro litis denunciado. Por quê? Porque o autor comprou o bem desse terceiro, do litis denunciado. Se esse bem já não era do terceiro, era do próprio réu, e o terceiro vendeu indevidamente para o autor já vai obter a responsabilização do litis denunciado nesse caso. Então ele já vai fazer isso tudo na petição inicial. Quando o litis denunciado é citado, né, e a denunciação da lide é feita pelo autor, o artigo 127 dá para o denunciado a possibilidade de ele assumir uma posição de litisconsorte junto com o autor, quer dizer, os dois vão se unir para lutar contra o réu e justificar que a propriedade daquele bem é do autor e não do réu. É isso que prevê o artigo 127, quer dizer, ele dá a possibilidade do denunciado assumir junto com o autor a luta naquele processo contra o réu. E aí, nesse caso, considerando que, diz o artigo 127, o denunciante pode assumir essa posição e pode acrescentar
novos argumentos à petição inicial, é muito importante que, quando houver a denunciação da lide pelo autor, o denunciado, o litis denunciado, seja citado antes do réu. Quer dizer, que ele seja citado, que ele se manifeste no processo sobre se ele vai aderir, se ele vai querer se transformar em litis consorte do autor ou não, se ele vai querer acrescentar argumentos à petição inicial para auxiliar o autor a convencer o juiz do acerto da sua tese, né? E para que ele possa fazer tudo isso, ele precisa ser citado antes do réu. E aí, depois dessa possibilidade, é que se vai fazer a citação do réu. São casos raríssimos em que a denunciação da lide é feita pelo autor, mas, embora raros, pode acontecer e o procedimento tem que ser esse. Cita primeiro o denunciado, aguarda sua manifestação sobre a denunciação da lide, para saber se ele vai assumir essa posição de litis consorte do autor no processo. E aí, sobre essa posição do denunciado em relação ao autor no processo, tem aí algumas divergências doutrinárias, né? Alguns autores vão dizer que, seguindo aqui o que está previsto na lei, que se trata de, aí, a partir disso, de um litis consórcio, quer dizer, o terceiro entra como denunciado, mas ele deixa a posição de litis denunciado e assume uma posição de litis consorte da parte autora. Outros vão dizer que não pode se enquadrar como litis consorte, que ele seria um assistente simples, e outros vão entender que ele seria um assistente litis consorcial. Mas o que parece predominar é a posição de que, fazendo uma leitura mais literal, né, das disposições do artigo 127, é de que ele seria um litis consorte da parte autora nesse caso. Ok? Vamos para o artigo 128. Aí ele já vai tratar da denunciação que é feita pelo réu. Então, agora esquecemos a denunciação feita pelo autor, que ficou no 127. Quando a denunciação é feita pelo réu, como que se dá, né? Quais são as possibilidades? Então diz lá, o inciso 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá, tendo na ação principal em litis consórcio, denunciante e denunciado. Vamos pegar o exemplo que é o mais comum da seguradora. Então, o autor propõe a ação contra o réu, dizendo que o réu causou um determinado acidente de trânsito. O réu contesta, dizendo, não causei acidente de trânsito nenhum e eu quero fazer a denunciação da lide à minha seguradora, porque se eu for condenado aqui, eu tenho aí um contrato de seguro em que ela é obrigada a ressarcir os prejuízos que eventualmente eu causar. Então eu tenho uma lide principal, que é entre autor e réu, e tenho uma lide, uma demanda eventual, que é entre o réu, litis denunciante, e a seguradora, litis denunciada. A seguradora pode comparecer no processo e contestar tanto a ação principal quanto a própria denunciação da lide. Ela pode, por exemplo, contestar a denunciação da lide dizendo para o réu: não tenho responsabilidade nenhuma porque o seu contrato de seguro não prevê a cobertura sobre estes danos. Ou ela pode contestar a ação principal, quer dizer, o pedido do próprio autor, né? Assumindo então que se o réu for condenado, ela fatalmente vai ser condenada também. Ela ajuda o réu a demonstrar para o juiz que a tese do autor, que os fatos alegados pelo autor não são verdadeiros. Então ela vai contestar o pedido inicial. É disso que trata o inciso 1. Se o denunciado, quer dizer, se a seguradora contestar o pedido do autor, o processo vai prosseguir tendo na ação principal, na demanda principal, em litis consórcio, o denunciante e o denunciado. Então, com relação à demanda principal, o litis denunciado e o litis denunciante vão ser considerados como litis consortes, quer dizer, os dois estão no mesmo polo processual litigando contra o autor. Perceba que aqui é muito importante, para entender as intervenções de terceiro, entender antes litis consórcio, né? Todos esses conceitos precisam estar bem firmes na sua cabeça para você conseguir entender a complexidade que é trazida por essas intervenções de terceiro. Então, nessa demanda principal, o denunciado e o denunciante podem ser litis consortes.
Na demanda eventual, o denunciante está no polo ativo, quer dizer, a demanda eventual é a denunciação da lide. O denunciante está no polo ativo e o denunciado está no polo passivo. O inciso 2 vai dizer, né? Feita a denunciação pelo réu, inciso 2, se o denunciado for revel, quer dizer, se a seguradora foi citada e não apresentou resposta, o denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Então eu tenho aqui a demanda principal, autor e réu. Dentro do mesmo processo, a demanda eventual, denunciante contra denunciado. O denunciado, a seguradora, não contestou o pedido feito pelo denunciante. Ela é revel. E aí, em regra, né, ocorrida a revelia, opera-se o efeito da confissão ficta. Significa dizer o quê? Basicamente, a seguradora admite que os fatos alegados pelo réu denunciante com relação a ela são verdadeiros. E aí, o réu denunciante tem uma opção. Ele pode simplesmente abandonar a defesa na ação principal. Quer dizer, o autor vai ganhar na ação principal, o réu vai ser condenado. Mas como o denunciado não contestou, já o juiz automaticamente vai condenar a seguradora, litis denunciada, a arcar os prejuízos que o réu tenha causado. É uma opção. Uma opção que pode ser perigosa, né? Porque abandonar a defesa na ação principal, confiando que a seguradora litis denunciada vai ser condenada, é um risco, né? Porque uma coisa é a revelia e outra coisa são os efeitos da revelia. A gente percebeu que em nem todos os momentos, nem todas as ocasiões em que há revelia vai haver o efeito da confissão ficta da revelia. E diz ali, né, em complemento, que ele pode abster-se de recorrer, restringindo sua atuação somente à ação regressiva. Quer dizer, ele vai continuar litigando naquele processo, mas só contra a seguradora para buscar responsabilizar a seguradora. A lide dele com o autor ele abandonou, né, confiando aí que ele vai conseguir responsabilizar a seguradora. Uma possibilidade, não significa que ele está obrigado a fazer isso, e nem é recomendável que o faça. E o inciso 3, se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa, ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Quer dizer, o denunciante, agora vamos sair do exemplo da seguradora e vamos entrar no exemplo da evicção, né? Quer dizer, o autor acionou o réu dizendo que era proprietário de um bem. O réu disse, não, esse bem eu adquiri do terceiro, vou fazer a denunciação da lide a ele. Aí vem esse terceiro, que é o denunciado, né? Aí o terceiro diz, eu fiz aqui a venda de um bem que não era meu, vendi para o réu, mas ele não era meu. Então ele confessa o fato, quer dizer, ele confessa que o bem é do autor, que o bem não é do réu. De quem vai ser a responsabilidade nesse caso? Aí vem o inciso 3º. Se o denunciado confessar os fatos, que foi o que aconteceu, alegados pelo autor, o denunciante pode prosseguir com a sua defesa. Ele pode, apesar da confissão, continuar litigando contra o autor, dizendo não é, a propriedade é minha, não é do autor. Ou o denunciado réu pode, o denunciante réu pode aderir à confissão do denunciado, né, e pedir apenas a procedência da ação de regresso. Então ele, beleza, então ele confessou, ok, vou aderir a essa confissão, o bem é do autor, o juiz vai julgar procedente o pedido principal e vai julgar, e aí o denunciado, né, o denunciante vai querer que ele julgue também procedente a denunciação da lide, para que não responsabilize o réu e responsabilize o litis denunciado. Então o bem é do autor, mas o prejuízo quem vai arcar não vai ser o réu, porque o réu adquiriu esse bem do litis denunciado. E aí o juiz, na denunciação da lide, julgando ela procedente, vai responsabilizar o litis denunciado. Essa é a possibilidade do inciso 3, uma das possibilidades.
E por fim, o parágrafo único do artigo 128 vai dizer que, procedente o pedido na ação principal entre autor e réu, quer dizer, o autor venceu, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado nos limites da condenação deste na ação regressiva. Aqui ele está falando da legitimidade das partes num cumprimento de sentença. Então o autor venceu a ação principal, o juiz disse que a responsabilidade era do réu. E julgou também a denunciação da lide, dizendo que uma parcela daquela responsabilidade é da seguradora, né? Então condenou lá o réu a pagar a indenização de R$200 mil, sendo 100 mil de danos morais e 100 mil de danos materiais. A apólice do seguro cobre apenas os danos materiais. Quer dizer, então ele julga procedente a denunciação da lide para que a seguradora cubra o prejuízo com relação aos danos materiais. E aí o autor vai fazer o cumprimento, a execução daquela sentença. Contra quem que ele pode pedir? Diz o parágrafo único, ele já pode pedir direto contra o denunciado também, né? Quer dizer, ele vai fazer o cumprimento de sentença contra o réu e contra o denunciado, assegurador, nos limites da sua responsabilidade. O que ele pode cobrar da seguradora? Os danos materiais. Por que ele não pode cobrar os danos morais? Porque a sentença e o contrato restringem a cobertura daquele tipo de seguro, naquele caso, apenas aos danos materiais, e aí os danos morais têm que ser suportados pelo réu. Ok? E por fim, agora por fim mesmo, o artigo 129 vai dizer: se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Aqui ele estabelece uma relação de prejudicialidade entre a ação principal e a ação eventual, que é a denunciação da lide. Primeiro julga a ação principal, e aí depois vai julgar a denunciação da lide. Diz o parágrafo único: se o denunciante for vencedor, quer dizer, nesse caso, a denunciação foi feita pelo réu. Se o réu for vencedor, o juiz julgou improcedente o pedido principal. A ação de denunciação não terá o seu pedido examinado. Por quê? Porque não faz sentido, no caso da seguradora, né? O autor propôs a ação contra o réu, dizendo que o réu causou o acidente. O juiz entendeu que quem causou o acidente foi o autor, não foi o réu. Então ele vai julgar improcedente o pedido do autor. Beleza, o réu não tem responsabilidade. Precisa analisar a denunciação da lide? Não precisa. Por quê? Porque a análise desse pedido de responsabilidade da seguradora fica prejudicada em razão de que o prejuízo não foi causado pelo réu segurado, foi causado pelo próprio autor. Então, há uma relação de prejudicialidade. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado. Só que vem o complemento: sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Embora o denunciante, nesse exemplo que eu dei aqui, o réu, tenha vencido na ação principal e o juiz não vá analisar o pedido da denunciação da lide porque ele restou prejudicado, o denunciante, o réu, que ganhou a ação principal, vai ser responsabilizado pelos ônus de sucumbência na denunciação da lide. Tá? Por quê? Porque foi ele que deu causa, foi ele que fez a denunciação para a seguradora, né? A seguradora teve que contratar advogado, comparecer no processo, contestar, produzir provas e tal. No final, isso nem foi analisado porque houve prejuízo em razão da improcedência do pedido feito na ação principal, mas toda essa sucumbência precisa ser considerada. Quem sucumbiu nesse caso com relação à seguradora foi o réu segurado que fez a denunciação da lide, o litis denunciante. E é isso que diz a parte final do parágrafo único do artigo 129. Né? Quer dizer, o denunciante vai pagar as verbas de sucumbência em favor do denunciado, que foi ele que deu causa à denunciação da lide. Então, na ordem, né? Se o denunciante for vencedor na ação principal, fica prejudicada a denunciação, mas isso não livra o denunciante de pagar a sucumbência, as verbas de sucumbência na denunciação da lide.
E aqui eu falei em algumas vezes, nesse vídeo e no anterior também, da ação principal e da ação de denunciação. A ação principal e a ação eventual. São duas ações dentro do mesmo processo, dentro dos mesmos autos do mesmo processo. Isso não forma, embora sejam duas ações, não formam essas duas ações autos apartados e processos diferentes. São duas ações dentro do mesmo processo. Isso é importante que você entenda, ok? E, como a contrário sensu, né, artigo 129, que fala de se o denunciante for vencido na ação principal, não vai... aliás, se o denunciante for vencedor na ação principal, não vai analisar a denunciação da lide. Agora, se ele for vencido na ação principal, quer dizer, o réu que fez a denunciação perdeu, o juiz vai passar a análise da denunciação da lide e vai julgar a denunciação da lide. Tudo isso dentro da mesma sentença, mas com essa relação de ordem e de prejudicialidade. Primeiro julga a ação principal e depois, se for o caso, julga a denunciação da lide. Ok? Era isso que nós tínhamos para falar sobre os artigos 128, 129 e 127, que tratam da denunciação da lide, e nós nos vemos no próximo vídeo, em que nós vamos analisar uma outra espécie de intervenção de terceiro, que é o chamamento ao processo. Nos vemos lá. Até mais.